Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 17º vídeo da série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana, e o nosso 6º vídeo é dos 5 elementos e as fases da vida. E só relembrando, estamos aqui a fazer uma reflexão através dos 5 elementos da medicina chinesa, passando por cada um deles através ali do ciclo Shen, ou o ciclo de geração, onde cada elemento gera e é gerado por um outro elemento dentro desse ciclo, onde já passamos por madeira, fogo e terra, sendo que agora, por essa sequência, é a vez do elemento metal. E com relação às fases, a mesmíssima coisa. Tivemos o início ali em madeira com o nascimento, o crescimento de fogo, transformação em terra, e hoje é a vez da colheita do elemento metal. Nesse início aqui de conversa, só vamos adentrar, perceber uma coisa com relação a essa colheita de metal, porque é comum que nós associemos essa palavra colheita à terra, não é mesmo? O que não estaria errado dependendo do contexto em que a gente coloca essa palavra. Por um lado, a terra de fato gera e amadurece esse fruto, tanto que a terra está realmente relacionada à nutrição. Só que depois, quando esse fruto já maturou o suficiente, e aí sim é necessária a colheita, essa hora é justamente uma função de elemento metal. E se a gente abrir melhor o que quer dizer essa colheita, a gente pode estar fazendo uma analogia interessante aí com aquele famoso termo separar joio de trigo. E dentro de tudo isso, o que será que essa colheita, essa boa colheita, exigiria? Os frutos não se desenvolvem de forma tão homogênea assim. Um outro exemplo seria quando a gente vai cozinhar um feijão e muitas vezes a gente faz essa seleção, né? Faz essa filtragem do que fica e do que é jogado fora. Ou seja, o que vai ser aproveitado de tudo isso e o que será descartado, né? Seria a grande questão da colheita. Agora, se a gente transfere esse papo aqui de colheita para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, como seria isso? Será que estamos colhendo boas safras dos nossos processos? Será que a gente está sabendo separar direitinho esse joio do trigo, para que lá na frente a gente não tenha um trabalho ainda maior? De repente até de perda, né, dessa safra, dessa colheita, porque de repente, quem nunca, né, não viu passar aquela fruta que estava estragada e colocou junto às outras, e quando você foi olhar, aquilo já tinha atingido as outras ao redor. Quando se pensa em metal como um simbolismo, normalmente é trazida aquela visão assim, de um elemento que demora muitas vezes, não a maioria, mas na grande maioria das vezes, para ser formado. Não se encontra assim de uma forma tão abundante na natureza, mas ao mesmo tempo possui ali com as suas diferenciações, né, entre os tipos, mas normalmente é tido como algo de valor, né, na questão comercial. E ao a gente pensar no nosso metal pessoal, podemos fazer uma analogia parecida com isso, naquilo que chamaríamos primariamente do nosso auto-amor, e depois ampliar essa questão do valor das relações interpessoais,
que seria as relações em si que a gente tem com as pessoas. E considerando-se o nosso interno, não só o alto valor da forma como nos vemos, mas também as coisas que nos são valorosas, qualidades, coisas que gostamos muito de fazer, pessoas, grupos, situações que damos muito valor na nossa vida, na nossa jornada, que têm relevância e importância na nossa vida. Com relação aos meridianos, nós temos pulmão e intestino grosso, ou IG, sendo que pulmão se refere ao órgão e contraparte Yin do elemento metal, enquanto que IG é a contraparte Yang de metal. Pulmão tem muito a ver com a captação daquilo que a gente chama de Qi ou Qi dos céus, essa energia, né? Através principalmente da respiração, enquanto que ao intestino grosso cabe a liberação dos resíduos. Por um olhar mais psíquico, a gente poderia ligar essa visão do intestino grosso, quando em equilíbrio, com a questão da gente saber desapegar daquilo que não nos serve mais. Uma vez tendo sucesso nesse intento e sabendo que ali você juntou mais algumas pepitas, mais algumas preciosidades, aí sim, né, você poderia ficar muito mais contente e feliz com aquele seu trabalho realizado ali, através daquela colheita. Esses produtos, frutos desse trabalho todo que você teve, devem ser valorizados. Antes de mais nada, por nós mesmos. São de um grande valor, né? E devem receber os louros dessa colheita feita, antes de mais nada, por cada um de nós. Por vezes, essa colheita não precisa ser necessariamente em quantidade, mas em qualidade. É claro que se a gente for ver na vida comum e cotidiana, existem sim grandes colheitas em quantidade. Mas aqui, se falando do elemento em si, a gente está falando de algo como um certo aperfeiçoamento, uma maturação, sabe? Em se tratando de um adulto com um certo cabedal de vivência, de experiência mesmo, de prática, de cair, levantar, de tentar por aqui, por ali, de se refinar de uma certa forma. E quando esse momento chega, muitas vezes, apesar de se haver um certo cansaço, de repetições de experiências, de certas frustrações, de coisas que não foram muito bem sucedidas, também existe um acúmulo muito grande de percepções, de sabedoria, de bagagem mesmo de vida. E conforme as várias colheitas são vividas, e dependendo-se da forma como lidamos com as intempéries, pode ser que a somatória geral de tudo isso tenha sido de grande satisfação ou não. Daí a necessidade de, independente dos resultados que você tenha tido ao longo da sua jornada, de que você honre esse seu passado. Claro, mantendo só as pepitas, né? Aquilo que for ouro, que for precioso para você, principalmente como aprendizado, e fazendo realmente esse trabalho, né? De separar e de descartar esse joio ou esse lixo, que é normalmente psíquico, das ideias que tivemos com relação ao ocorrido e principalmente a forma como nos deixamos sentir diante das situações e do que aquilo tenha gerado na gente
como produto final das situações e das vivências. Quando a gente observa na gente, principalmente naquelas situações de encrenca, onde a gente se vê repetindo ciclos, tendo sempre aquele mesmo comportamento ou reatividade diante dos problemas, das situações e dos desafios que são comuns na nossa vida, a gente vai acabar percebendo muito presente a questão do apego. Existem apegos dentro de cada um de nós que são cristalizados, sólidos como um cristal, o que acaba configurando um peso desnecessário à leveza que a gente quer viver. Se essa vida se trata somente de experiências e não existe bom ou mal, não haveria também que se acumular esses detritos, né? Que detritos eu estou falando? Aqueles que normalmente se acumulam em qualquer um de nós, como amarguras, tristezas, raivas, ressentimentos, culpas, energias paralisantes, cansaços de se viver e até mesmo em se fazer, em se buscar coisas novas. Parece mesmo que esses tempos exigem da gente que a gente cada vez mais se recicle, que findemos até a última gota os ciclos, para que eles não pareçam intermináveis e que reconheçamos toda a nossa rota, traçada, vivida, andada até aqui, até esse presente momento, como válidos e preciosos na conquista de nós mesmos, nesse grande celeiro que é a nossa vida. Se pensarmos, cada um de nós, no nosso próprio ciclo de geração dos 5 elementos na nossa própria jornada, quanta maturação não terá sido te exigida naturalmente pelos próprios processos aos quais você passou para ser lapidado até os dias atuais, desde o seu nascimento lá em elemento madeira, passando pela adolescência, a fase adulta, a maturação com preciosos resultados de experiência e de vida, e até mesmo, quem sabe, se você já estiver de repente nos limiares de entrar ou já dentro do que conhecemos como elemento água, frequentemente correlacionado à fase da velhice ou idade mais sábia do ser humano, mas que com certeza teve o seu plantio em cada uma das fases dos 5 elementos da sua jornada, porque desde o nascimento a gente aprende, vivencia situações, mesmo que sejam inconscientes, mas de uma certa forma essa lapidação está intrínseca em cada uma das fases, porque todas elas fazem parte dos processos naturais do desenvolvimento mental, emocional, físico, espiritual de todo ser humano e também de outros seres. O metal, assim, de uma forma geral, por estabelecer essas conexões interpessoais, e aqui eu queria trazer uma atenção especial com a pele, aquela nossa camada que nos separa do mundo. Sabemos daquela expressão, todos somos um, mas por outro lado, todos nós temos o nosso próprio quadrado, o nosso limite pessoal, ou aquilo que frequentemente conhecemos como a nossa individualidade pessoal. Isso em nós que entende que eu sou uma pessoa em separado de outras,
E existe de uma forma invisível e até mesmo visível certas camadas de contenção que fazem com que os nossos conteúdos e as nossas ações não interfiram assim de uma forma mais caótica dentro dos limites de cada um, embora saibamos que todos influenciamos uns aos outros. Essa camada a nível físico é a nossa pele. E mais que isso, né? Diriam os conhecimentos espirituais que isso seria a nossa aura. Apesar das relações interpessoais serem uma parte fundamental relacionada ao elemento metal, mas muitas vezes em pessoas com o elemento metal em desequilíbrio, isso pode ser considerado um fator de grande fragilidade em suas vidas, questões. Se você tem uma certa fragilidade com essas questões de relacionamentos interpessoais, de uma forma que até mesmo dentro da medicina, da psicologia, isso seria considerado como alguma forma de diagnóstico, de antissocialização ou qualquer coisa neste sentido, não dá para dizer se é em todos os casos, mas considere se observar e pesquisar no seu próprio histórico, nas suas sensações, nos acontecimentos que você já teve diante do passar dos anos, se não se trata de uma sensibilidade no sentido de uma pele, vamos dizer assim, psiquicamente, emocionalmente, que tem uma facilidade em se misturar ao ambiente. Eu tenho aprendido que pessoas assim precisam fortalecer os seus próprios limites. Daí o termo, né, que eu uso tanto aqui no canal, de cada um no seu próprio quadrado. Parece que isso aqui tudo leva até a uma certa dualidade, é estendida até para alguns termos, né, que são considerados muito bonitos dentro da espiritualidade, como o todos somos um, o eu sou um outro você, o em Lakesh, e acaba meio que se dando uma certa guarida para que disfunções e deturpamentos desses termos ocorram. À medida que uma maturação vai acontecendo na gente, parece que há cada vez maior uma necessidade de separar o joio do trigo dentro da gente, perceber quais crenças eu quero continuar mantendo dentro de mim e quais eu quero soltar ou deixarem ir. Que visões são do mundo que não me pertencem ou que eu não quero que me pertençam mais. Eu diria que isso tem a ver com sentir na sua própria pele aquilo que é bom ou não para você. E nesse caminhar, muito provavelmente, você irá se confundir, porque isso faz parte desse jogo das percepções. Aquela questão de não colecionar verdades prontas pode ser de um grande alívio. Um exercício que talvez te ajude muito nesse processo de definição do seu próprio quadrado é a questão do toque. E aqui eu tenho que entrar num aspecto muito interessante de elemento metal que se refere ao pó ou alma corpórea. Que é o espírito ligado dentro da medicina chinesa ao elemento metal. Esse aspecto, segundo os chineses,
ela se dissolve ao nós desencarnarmos. Então ela é uma coisa aqui para ajudar a gente enquanto a gente está na 3D. Esse lado nosso está completamente ligado a questões do nosso corpo, como a agilidade, o instinto, a disposição, a energia, essa força, esse vigor físico nosso. As sensações corporais que nós temos, meio que uma sabedoria corporal no sentido instintivo, de ser, o que convenhamos, é muito necessário para a nossa vida aqui. E a gente pode meio que conversar com quase tudo nessa vida. Acho que com tudo. E não poderia ser diferente com o nosso pô. O ideal é que você esteja em paz, e sem outros tipos de ruídos do dia a dia para que você possa se dedicar inteiramente a isso. Você pode fazer o seu próprio ritual, colocando música suave, até mesmo acendendo uma vela, um incenso. Faça a sua própria forma de conexão, ou simplesmente se conecte e respire. Caso você nunca tenha ouvido falar nesse termo, ou não tenha esse costume de interação com o seu corpo dessa maneira, traga mesmo uma intenção. Eu quero me conectar com essa minha força, com o pô que aquela moça falou naquele vídeo. Você é um espírito do meu elemento metal e eu quero me conectar com você agora. Toque qualquer parte do seu corpo, mais ou menos assim como eu estou fazendo. E simplesmente se disponha a ouvir o que ele tem a lhe dizer. Ele pode lhe trazer falas na cabeça, expressões, uma palavra em específico. Você pode ter liberações energéticas como choro, bocejo, lacrimejamento ou outros. Ele pode lhe aparecer como cores, imagens variadas ou de outras formas que acontecerem com você por particularidades suas. Existem pessoas que têm dificuldades em silenciar a mente. E uma das melhores formas em se fazer isso é conversar consigo mesmo. Você tem que aprender a diferenciar uma conversa saudável onde você realmente está fazendo um exercício de conexão com essa energia ou com esse espírito que seria a alma corpórea, daquelas situações onde a nossa mente muito louca começa a trazer explanações e situações variadas em forma de pensamentos, expressões e muitas vezes histórias complexas e que não nos levam a nada. Essa é uma daquelas boas horas para pessoas que de repente podem ter dificuldades até mesmo em respirar mais profundamente durante o dia a dia, durante as interações. Nós já sabemos que elemento metal rege as interações, mas uma coisa que pode acontecer muito, e eu acho que isso é cada vez mais frequente, é aquela questão da gente não conseguir aprofundar a nossa respiração. Esse momento que você vai estar sozinha, sozinho com você mesmo, é um ótimo momento para você treinar isso de uma forma natural e sem tantas questões externas que poderiam influenciar negativamente a você conseguir esse feito. Muitas pessoas, principalmente com grandes desequilíbrios em elemento metal, têm dificuldade de aprofundar a respiração. E elas vão ter dificuldades em fazer isso justamente quando mais elas precisariam, que é nas interações sociais. O que isso mostra? Geralmente, por diversos motivos, que a interação social ainda é um momento de muita tensão para elas. O corpo delas vê isso como tensão, como perigo. E isso muitas vezes já é algo trazido,
Seja porque ela aprendeu na infância, seja para quem acredita porque já trouxe de antes disso, ou por qualquer motivo ela tenha aprendido a se interrelacionar dessa forma. E cada vez mais você vai se fortalecendo a si mesma, a si mesmo. Porque nessa rede, nessa grande pele coletiva que nos conecta uns aos outros, cada pessoa vai ter uma forma exclusiva sua de se fechar ao meio. Uma vez que você se fecha ao meio, você não sai disso se forçando. Você sai disso percebendo quais são suas fragilidades reais, se respeitando nelas e não se machucando para pertencer a nenhum lugar, a nenhuma situação. E vai chegar um momento, pelo menos dizem para mim, que aquela sua pele vai estar tão fortalecida, e esse fortalecimento não é no sentido de muro, tá? É no sentido mesmo de uma força pessoal de quem se é e por que estou aqui. Isso vai ser tão forte que não haverá mais uma necessidade do nosso ego em se autodefender. Cada um tem um lugar, né? Uma historinha a se contar através da vivência desse personagem que é a gente nesse momento e nessa vida e nesse corpo. Com esse pó em específico, essa alma corpórea que dá molde a esse meu corpo, que faz eu me sentir viva, que faz eu me sentir ativa, ágil, esperta para a vida. E as formas em cada um de se lidar, né, com esse externo são tão variáveis, né? Existem formas de isolamento social mesmo estando em sociedade e mesmo parecendo sermos tão sociáveis. Eu acho, sinceramente, que não existe ninguém nessa sociedade que não seja, lá no íntimo, um isolado social. Porque a forma como a gente é criado, certas barreiras que são impostas pelos próprios acontecimentos, não permitem que essas peles se vejam como um único tecido. E já que o termo é colheita, acho que convém muito trazer aquele termo separar joio de trigo nesse contexto nova era, nova terra, e que se comenta tanto dentro da espiritualidade, porque simplesmente não tem como falar de elemento metal e não tocar nesse assunto. Talvez seria uma atitude sensata a gente pensar nesse termo, tanto internamente como externamente, de forma coletiva, lembrando daquela premissa, né, de que não se perde nada, mas que tudo é transformado. Mesmo o lixo poderia ser observado de uma forma diferente, mas ele acaba sendo útil em alguma instância. De certo modo também porque parece haver meio que um medo, por vezes consciente, por vezes subconsciente, até mesmo inconsciente, em sermos expatriados ou desovados de alguma forma. Expulsos, vamos dizer assim, por mau comportamento. Mas, sinceramente, se eu não puder estar num contexto onde eu me sinta bem comigo mesma, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu escolhi ser, se eu não puder estar encaixada e me sentindo parte disso, não é melhor que eu vá para um contexto que tenha mais a ver com quem eu sou, do que permanecer num certo contexto de uma forma forçada ou egóica até? Acho que tudo que vem aos nossos ouvidos, sobretudo nessa vida, acaba vindo de uma forma muito deturpada, simplesmente porque vivemos nesse mundo dual e com exageros nesses polos, né? E no fundo, ninguém quer se sentir sobra. Ninguém quer se sentir joio, certo? Eu quero ser trigo, não quero ser joio.
Tudo aquilo que te apontam, por vezes você não quer ser de forma alguma. Ou por vezes aí é que você quer ser mesmo, né? Se por um único instante nós pudéssemos conversar, bater um papo com esse lado, o medo de ser excluído, desterrado, expatriado de alguma forma. Veja se isso já não acontece aqui no próprio planeta. Mas trazendo aqui essa visão, talvez esse aspecto apenas diria: olha, esses frutos caíram, não puderam mesmo ser aproveitados daquela forma mais digna. Viraram lixo. Na árvore não mais cabia e não puderam ser degustados e nutrir a quem quer que fosse, mas de uma forma natural reintegraram-se, reciclaram-se e integraram-se na própria mãe que outrora os concebera como vida. É interessante nós trazermos esse olhar para tudo aquilo que consideremos joio em nossas vidas, nas situações que ocorreram nela. E pensa quantos que já não foram esses ciclos e quantos que ainda teremos. Que sopro é esse que nos enche de luz, vontade e vida, cuja ausência em cada canto do ser faz tanta falta, mas que a presença milagres num corpo pode fazer. De pulmões cheios tudo posso, ainda assim nem tudo me convém, e quem sabe é o eu, mas um eu que reside poeticamente em nossos corações, com requintes de sabedoria, ouro. Quanta capacidade ainda a ser descoberta reside na força recalcada léguas abaixo, onde a consciência não vê, vive o outono de sua alma decentemente vá. Não há que lamentar, compostagem direta, ensaca orgulhoso de si cada grão e acomode ternamente e grato ao celeiro que irá guardar. Texto inspirado pelo grupo Canarinhos do Astral.